Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Vinícius Carlos. Hoje a gente vai aprender a utilizar esses comandos aqui no Linux, todos esses comandos e mais alguns. Eu aprendi como utilizar esses comandos aí de uma forma todos juntos numa estrutura, né? Eu estou fazendo um curso de GTI, né, de Gestão da Tecnologia da Informação. Resolvi passar para vocês aí, então, como criar uma estrutura e colocar usuários e dar as permissões então para esses usuários dentro de uma estrutura no Linux, né? A gente vai criar então aqui no terminal e vai utilizar aí, então todos esses comandos eu vou passar para vocês aí de uma forma que a gente vai poder então aprender bem bacana aí como utilizar. Então eu estou aqui então com o terminal aberto, né? Se você der um ls, eu estou lá no barra, né? O pwd mostra que eu estou bem na raiz do nosso sistema aqui, né? Então o que eu vou fazer vai ser criar uma estrutura a partir do desktop, né? Se você der um cd home e dar uma ls, você vai ver que você está aí na estrutura após, né, a estrutura raiz. E eu vou entrar aqui então no desktop. Então eu vou entrar na parte de desktop, né, dá pra gente ver até aqui na nossa área de trabalho. No caso é a área de trabalho, né? Aí a gente vai então começar a criar nossa estrutura, que é as pastas. A gente vai criar algumas pastas aí e dentro dessas pastas a gente vai então dar algumas permissões de acesso a essa estrutura, né? Então eu tô aqui no desktop, no terminal. Vou dar uma ls aqui para a gente ver a estrutura completa, né? Depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre usuário proprietário, grupo proprietário e as permissões de acesso. Eu vou explicando passo a passo. Então no desktop então eu vou criar então uma estrutura chamada Império. Com o mkdir você cria então aí uma pasta, né? E aí dentro dessa pasta principal eu vou criar as demais. E aí a gente vai poder estar fazendo então algumas alterações aí, né? Com os funcionários que a gente vai colocar, adicionar dentro dessa estrutura. Então se você der um ls, você vai ver que tem uma pasta em azul chamada Império. Pode até ver aqui na área de trabalho, tem uma pasta. Então, aí nessa pasta, a partir dessa pasta a gente vai criar as demais estruturas dentro, né? Dessa primeira pasta aí que é a nossa, como se fosse uma empresa e os departamentos dessa empresa, né? Se você der um cd Império, então a gente vai entrar aqui dentro e criar então dois outros setores, né? A gente vai criar então com o mkdir a gente vai criar então coordenadores e dá um espaço aí, né? Aí você coloca o diretoria, vai criar dois diretórios. Dá uma ls, você vai ver que criou duas outras pastas lá dentro, né? Dentro dessa pasta a gente vai criar então, vai entrar em uma delas aí, pode entrar então o cd diretoria, a gente entra nela e a gente vai criar mais outros dois setores, né? Que é o setor então de produção e manutenção. Dá um mkdir produção e aí espaço se dá manutenção. Vai criar mais dois diretórios, é só dar um ls que vocês vão ver que criou mais dois diretórios. Então se você der um cd espaço dois pontos, ele vai voltar um diretório. Aí se dá um cd coordenadores aí para criar. Um cd coordenadores, né? Se cria, vai criar então, vai entrar na verdade, né, nesse diretório e vai criar com o mkdir o marketing e o desenvolvimento, né? Espaço de desenvolvimento. Vai criar mais duas pastas dentro, então. É um espaço e aí se dá uma ls para ver que criou também. Se você der um cd espaço dois pontos, a gente voltando um diretório, pode voltar dois diretórios e dar um tree. O tree é um comando aí que faz a gente ver a árvore, né? Então vocês podem ver que aqui dentro tem a estrutura que a gente criou, né? Dá um cd império, a gente retorna então para dentro da estrutura, dá um tree de novo para a gente ver dentro da toda a nossa estrutura, a nossa árvore, né? O tree é a nossa árvore aí dentro da estrutura império, e a gente pode ver que tem as outras pastas dentro de cada setor. Então aparentemente
essa é a primeira parte, né, que a gente tem que fazer. Vamos lá, agora a gente vai então criar aí, né? Vamos voltar lá pro barra. Se você der um PWD, você tá vendo o caminho aí, né? Que a gente tem, que a gente entrou, acessou. Se você der um CD espaço barra invertida aí, você volta lá então para nossa raiz, né? Da outra PWD, você vai ver que tem que é a nossa raiz que a gente está nela, né? Agora, a partir daqui a gente pode criar então os grupos, pode criar então os usuários que vai fazer parte desse grupo, né? E aí com calma a gente vai então adicionar então, né? Então, o add group ele faz o seguinte: você vai criar então um grupo chamado G Império, beleza? Pode criar também um grupo chamado coordenadores e diretoria, G diretoria, né? Vamos dar aí uma add group G diretoria e uma add group o G coordenadores, certo? Nas demais pastas que está lá dentro, a gente não vai precisar criar grupos, né? A gente vai criar só nos principais mesmo. Que cada usuário que eu for criar vai ter uma permissão de acesso, né? Então vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai então aí dar um chgrp, que é o change group, né? A gente vai mudar então a permissão de grupo, né? Se você der um chgrp g império no império, na pasta império, a gente vai adicionar o grupo naquela pasta, né? Mas na verdade você tem que entrar lá dentro então, ir lá em desktop, cd espaço barra home mint desktop. Aí você entra em império, né? Dá um cd império ou fora mesmo, né? Vamos ver se funciona. Vamos entrar aqui dentro, desculpa. Vamos entrar aqui dentro e vamos dar um ls-lah. Aqui então a gente vai agora começar a aprender como que é que faça então para verificar, né? Qual é o grupo proprietário e o usuário proprietário. Então, aonde que eu estou aí apontando, né, com a seta do mouse, essa parte então é o grupo proprietário e o usuário proprietário, né? O da direita então é o grupo proprietário, né? E o da esquerda é o usuário proprietário da estrutura, né? Então a gente vai dar um chgrp que vai mudar então o grupo, né? chgrp g coordenadores no coordenadores, na pasta coordenadores, né? Não, tem que voltar, pessoal. Vamos voltar aqui então. Na verdade, se eu for dar essa permissão agora, eu tenho que, na verdade, entrar, né? Entrar lá na pasta coordenadores para dar esse acesso, né? Para entrar nessa estrutura. Primeiro a gente vai começar então a dar o chgrp na nossa estrutura principal. Tem que dar na estrutura principal. Então é chgrp g império no império. Agora foi, tá vendo? Se você der um ls-lah, vocês vão ver que foi alterado, tá vendo? G império no império. Então o nosso grupo já foi adicionado na estrutura principal. Agora sim a gente vai dar um chgrp nos outros diretórios, né? Pode dar um chgrp g coordenadores no coordenadores. Vamos ver se dá certo, senão tem que entrar dentro da estrutura império. É isso mesmo, pessoal. Você entra dentro da estrutura império e dentro da estrutura império você dá aí o comando. Foi, agora sim, aconteceu. Pode ver que foi alterado também. Então o g coordenadores agora é grupo do diretório, né? Coordenadores, e faz a mesma coisa então com G diretoria, né? G diretoria no diretoria. Aí se você der um ls-lh, vocês vão ver então que alterou também, né?
Bom, agora essa também foi a segunda parte aí, então a gente criou então os grupos, né, da nossa estrutura. E vamos seguir aqui então. Vamos só ver aqui então qual é o próximo passo. Então é o seguinte, né? Agora que a gente já criou os grupos, a gente vai ter que então pode ver que eu estou apontando aqui as permissões então de cada grupo, né? Aqui tem as permissões, então na verdade as permissões de cada grupo não, as permissões que tem de acesso, né? E aí a gente vai ter que então mudar as permissões, no caso as permissões de leitura, escrita e execução, né? Tem as permissões, a 770 é o que você dá acesso a tudo dentro da estrutura, né? Todos que entrarem podem acessar, modificar, alterar, copiar, excluir. O 770 é a permissão que pode executar tudo dentro da estrutura, qualquer um pode acessar. E é o que a gente não quer, a gente quer restringir aí o acesso nessa estrutura. Então a gente vai dar as permissões de 750, né, e as permissões do 770. A 777 é uma permissão que qualquer um pode entrar na estrutura, e as outras ela restringe alguns acessos, então, né. Então, se a gente dá um cd espaço 2 pontos, a gente volta. Aí a gente utiliza então o comando chmod 750 na estrutura principal, que é gimpério. Na verdade, na estrutura império, né? A gente vai ver que vai alterar então aí. Tá vendo? Eu voltei um diretório, fui para desktop e aí eu alterei, né? Pode ver que então, vamos ver aqui. Tá vendo? Ó, então pode ver que foi alterado a permissão de acesso a esta estrutura que a gente criou. Anteriormente estava com X no final, agora os três últimos estão aí como se fossem marcados em branco, né? Não tem acesso. Então os outros usuários que forem acessar, eles não vão ter permissão no caso, né? Só quem tem a permissão de acesso que está adicionado nesse grupo. Então, se dá um chmod 770 em coordenadores, é uma outra permissão de acesso então para a estrutura, né? Mas para isso a gente tem que entrar então aqui na estrutura império. Você dá um cd império e dá um chmod 770 em coordenadores e diretoria. Agora vocês podem ver que o ls-lah que também foi alterado e é diferentemente da 750, né? Podem ver que foi alterado de uma forma diferente, né? Então é assim que funciona as permissões então de acesso a uma estrutura, né? Agora o que a gente vai ter que fazer é em cd coordenadores e dar uma ls-lah para a gente só verificar aqui, né, que tá como root ainda o desenvolvimento e o marketing, né? E é o que a gente também não quer, a gente não vai deixar qualquer usuário entrar, né? Então a gente vai dar um chmod também neles, chmod 770 no desenvolvimento e faça isso no marketing também. Entra lá também no diretoria e faça as mesmas permissões. Depois vocês podem até brincar com esse tipo de permissão, que eu vou ensinar mais para frente como criar os usuários e a gente fazer esse acesso total aí. Então se dá um cd espaço diretoria e faz a mesma permissão aí. Eu aprendi esses comandos aí de uma forma, eu procurei por causa do meu curso que eu estou fazendo aí, né, de gestão. Eu estava procurando para mim fazer uma prova e aí o professor pediu exatamente aí criar essa estrutura e eu procurei na internet alguns aspectos e não tinha. Então alguma estrutura relacionada, porque eu já sabia que ele ia dar na prova e não tinha ninguém que tinha ensinado isso aí no YouTube, então eu resolvi fazer, fiz a prova, fui bem e postei para vocês, né?
Então vamos seguir aqui então. Pode ver aqui no tá ainda como root, manutenção e produção, né? Então no manutenção e produção vocês vão ter que dar também as permissões aí de acesso, né? 7750 aí para manutenção e produção dentro do diretoria. Tá como root, a gente vai alterar então. Então pode dar aí um chmod, né? Pode dar um chmod aí então no manutenção, né? E no produção. Na verdade, chgrp, desculpa pessoal, é chgrp que é para mudar então o grupo proprietário, desculpa, chgrp G diretoria no manutenção, chgrp G diretoria no produção, desculpa, aqui estava como root, a gente tem que alterar também. Depois eu vou explicar porque cada usuário que eu criar vai ter então o acesso somente àquele setor, então mais para frente eu vou explicar também. Então você dá um cd espaço 2 pontos, cd coordenadores, dá um ls-lh, que a gente ainda não alterou também, então a gente vai aí acabar alterando também nessa parte, né? Então pode aí então dar o mesmo comando aí então, o chgrp para mudar o grupo para desenvolvimento e para marketing também, e não deixar como root, porque senão qualquer um vai ter acesso, né? Então vamos ver aqui, vamos dar esse comando então, né? Então, pode aí dar o comando então, o chgrp do G coordenadores no desenvolvimento e dos G coordenadores então dentro de marketing, né? Para a gente mudar essas permissões. Mudar as permissões não, mudar o grupo proprietário, desculpa. O grupo proprietário que vai fazer parte então de cada setor aí. Ok, então agora foi alterado, é só dar uma ls-lh, desculpa. Então agora foi alterado. Agora se você der um cd espaço 2 pontos, você volta aí um diretório, o ls-lh para verificar as permissões, então aí as permissões do império, do G império é diferente da G coordenadores e G diretoria, né? Beleza, então o G diretoria então aqui foi alterado também, tá? Aparentemente essa terceira parte aí, né, que a gente fez, então tá ok, tá? Mudamos as permissões então e mudamos os grupos e adicionamos então a nossa estrutura, né? Então agora a próxima etapa então é verificar então criando os usuários, né? E também vou fazer um teste antes ainda, vou ver assim, se mesmo eu não criando os usuários agora, se eu consigo acessar então a estrutura. Vamos ver se realmente funciona esses comandos que a gente acabou de testar aqui, né? Olhando aqui então a nossa estrutura, a gente agora então vai dar sequência aí, né? Adicionando os usuários, desculpa, adicionando os usuários aí. A Tamires então ela é a administradora aí da nossa empresa, né? É como se ela fosse dona aí de toda a estrutura. Ela tem acesso total às pastas, né? O Mariano e o Matheus, cada um tem o seu respectivo setor. O Mariano então é o coordenador, né? E o Matheus aí é o diretor, né? No caso, o Mariano então ele não tem acesso à diretoria, né?
e o Matheus, como é diretor, ele não tem acesso a coordenadores, né? Ele não vai poder então enviar arquivos, mover arquivos ou então excluir algum arquivo do outro setor. Na verdade, ele já vai ser barrado bem na hora que ele for acessar então esse outro setor aí, né? Então a gente vai utilizar então um comando aqui chamado add user, né? Que a gente vai então adicionar o usuário aí, né? O add user então ele tem essa finalidade, ele vai adicionar o usuário no grupo, né? E você pode fazer isso voltando então lá no barra, não tem problema se você voltar na raiz do nosso sistema aí, né? E aí esse comando add user então ele vai fazer essa seguinte dar essa seguinte permissão aí, né? Vai adicionar o usuário, aí você vai pedir uma senha, aí você coloca uma senha fácil, aí você vai dando enter e depois dá um yes aí, né? Então a gente adicionou ao usuário Tamires, adiciona também o usuário Matheus, né? Add user espaço Matheus, dá enter, né? Essas informações não precisam ser preenchidas, só coloque a senha aí, uma senha fácil, dá um yes também e adiciona então o Mariano aí na nossa estrutura. Aí pode colocar uma senha fácil, dá enter até chegar no yes. No yes você coloca o y aí e dá enter mais uma vez e pronto, tá adicionado os 3 usuários aí então que vai fazer parte do nosso grupo, né? Se você der um sudo Tamires, você já tem acesso a ela, né? Você consegue já acessar ela. Na verdade nem pediu a senha. Se pedir a senha, você coloca a senha que foi informada lá, que você colocou anteriormente. Então a Tamires aqui ela tem acesso aí, ela já foi criada como um usuário, mas ela não está adicionada ainda na nossa estrutura. Eu ainda não dei o comando de adicionar ela na estrutura. Então se eu der um cd espaço barra home barra might barra desktop e tentar acessar o Império, eu vou ser barrado logo de cara, porque eu não tenho acesso, né? Pode ver que se você der um cd Império, permissão negada. Então, por questões de segurança, o Linux preza bastante por isso, né? Se você não é usuário, você criou a estrutura e não tem acesso, você então não vai poder logar e não vai poder entrar nas pastas, né? Pode ver que eu dei um exit aqui e saí porque eu não tinha permissões de acesso. Você pode ver até na área de trabalho que aí como foi criada a pasta, você consegue ver aí que eu não tenho acesso, eu não consigo ver toda a estrutura que tem lá dentro, porque eu não tenho acesso aí dessas pastas, né? Eu não consigo acessar essa estrutura. Lembra que foi criado as outras pastas lá, mas eu não consigo acessar, fica carregando aqui, mas ele não me deixa acessar então essa estrutura. Então vai funcionar dessa forma aí quando a gente for adicionando os usuários, cada um no seu setor, e aí um não vai poder entrar no setor do outro, né? No caso do Matheus e no caso do Mariano. Então pode ver aí pelas propriedades também. Se eu clicar aqui em propriedades, eu não consigo visualizar aí, eu não consigo ter acesso mesmo aqui olhando as propriedades. Pode ver que você não consegue então mudar a permissão para entrar aí dentro dessa estrutura, tá vendo? O grupo é o G Império, aí o acesso aí dos arquivos não dá, não tem permissão, não tem como mudar isso. Então ele vai ficar carregando, mas na verdade não aparece nada do que tem lá dentro. Você não consegue visualizar o que tem dentro da pasta Império, né? Então o comando aí pra gente adicionar os usuários aí nosso grupo, né? Dentro do nosso grupo é o gpasswd-a. Então esse comando ele vai adicionar, então você coloca aí gpasswd espaço "-a espaço Tamires no G Império, desculpa, é G Império e não no Império. No Império é a pasta, né? Coloca aí G Império. Pronto. Adicionamos então a Tamires.
Mesmo assim, se eu tentar acessar, mesmo tendo um usuário já adicionado, eu não consigo acessar no desktop, né, na nossa área de trabalho aí, e ver quem tem permissão de acesso, tá vendo? Eu não consigo alterar. Então, no Linux, por isso que falam que o Linux então é difícil assim ter ser hackeado ou ter vírus por causa disso, né? Agora a gente vai fazer então isso, a mesma permissão, né? Vamos adicionar então os usuários, né? Na verdade, o Matheus no Gimpério e o Mariano também no Gimpério. Todos os três vão ter acesso à nossa estrutura, beleza? Então foi mais uma etapa aí, a gente adicionou. Eu faço o teste aqui novamente para ver se eu consigo visualizar quem as permissões, e realmente não consigo mesmo, né? Então, adicionado os usuários, agora é a próxima etapa aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui se eu consigo então acessar agora a nossa estrutura com os usuários já adicionados, né? Então, se eu der um sudo Mariano, aí eu vou dar um cd espaço home mint desktop, aí vocês colocam aí barra império, né? Agora sim, agora vocês viram que eu já tive o acesso aí da estrutura império. Tenho acesso, mas mesmo assim dentro aqui eu não consigo visualizar de forma nenhuma os usuários que estão aí dentro dessas pastas. Não tem como visualizar via desktop, né? Somente só via terminal a gente consegue ter acesso então. Mesmo olhando nas propriedades, não tem como você acessar. Então reforça aí a segurança, mas mais uma segurança aí a mais então. Beleza? Então aqui não tem acesso, então vamos voltar para o terminal. Vamos só dar uma olhada aqui então se tem como mexer como administrador. Não tem, tá vendo? Eu não consigo, mesmo com abrir com administrador, eu não consigo, tá vendo? Eu não tenho esse acesso aí de jeito nenhum dentro dessa estrutura que a gente criou, a não ser via terminal, né? Então, beleza, voltamos aqui e vamos continuar. Vamos dar um exit aqui. Você pode fazer isso também com o Matheus, né? O Matheus também vai ter o acesso e a Tamiris também vai ter o acesso total. Eles têm acesso total, mas aí agora a gente vai ter que então mudar alguma coisinha lá para cada um então ser adicionado no setor, né? Vamos lá, o GPSWD-A, eu vou pegar então o Matheus e adicionar então ele no setor dele, né? Cada um no seu setor. No G de diretoria, então você vai adicionar ele aí, o Matheus, e vai adicionar também o Mariano. Então dá um GPSWD-A espaço Mariano espaço G coordenadores. Então eles vão ser adicionados cada um então no seu setor, né? Beleza? Então tá ok. Foi adicionado, vamos entrar aqui então. Vamos entrar lá na estrutura novamente, só para a gente fazer um teste para ver quais usuários então estão em cada grupo aí, né? Vamos dar um cd império, aí você pode dar uma ls-lah, aí aqui tá tudo ok, né? A gente já tinha dado as permissões de grupo, né? E as permissões aí de acesso, então leitura escrita, né? E execução. E agora a gente vai dar então um comando com cat. Vamos fazer assim, ó. Se você usar esse comando aqui, o cat espaço barra etc barra group, a gente vai tentar então utilizar esse comando, né? Do jeito que está aqui, para a gente ver quais usuários então faz parte da estrutura. Deu um erro aqui. Eu estou dentro de império, então vou ter que voltar aqui um diretório, né? É o cat barra etc, né? O cat barra etc. Vamos só visualizar aqui. Né? Isso mesmo, deu um erro, né? Cat barra etc barra group, né? Vamos ver aqui. Dentro ou fora? Vou só visualizar aqui. CD dentro de império, né? Desculpa. Aí você dá aí
Vamos ver aqui direitinho. Dá uma ls-lah só pra gente visualizar, né? Espaço pipe grep, né? Espaço pipe grep, espaço coordenadores, né? Então a gente pode ver que com esse comando a gente está vendo que o g coordenadores toma conta então de coordenadores, né? E você pode fazer isso com diretoria também. Beleza, você pode combinar vários comandos, né? Igual o pipe grep, ele visualiza a fundo então quais são os usuários e os grupos que estão tomando conta então de determinada pasta, né? E as permissões que ela tem. Então vocês podem visualizar. Agora vamos voltar aqui para o desktop e vamos dar o cat, que é o comando que eu quero ver os usuários aí que está dentro então da nossa estrutura, né? Os usuários que faz parte do grupo. Então, se você der um cat espaço etc barra group, império deu um erro aqui, pera aí, no desktop, é isso mesmo, cat espaço, né, tem que dar um espaço barra etc, aí agora foi. Se você der esse comando aí que eu acabei de mostrar, ele visualiza quais são os usuários que fazem parte do grupo Império. Então pode ver que Tamires, Matheus e Mariano fazem parte aí. Então agora a gente vai dar então esse comando cat espaço barra etc barra group espaço pipe grep espaço coordenadores, para a gente ver então quem faz parte do coordenadores, né? Do grupo coordenadores. Aí você faz isso com diretoria também. Você vai ver que o Mariano e o Matheus aí, cada um então faz parte de um grupo diferente dentro da mesma estrutura, né? Você pode ver então que foi dado aí esse comando. E agora a gente vai dar então o comando gpswd-a para adicionar então a Tamires aí no grupo de coordenadores, e ela vai fazer parte também no grupo de diretoria, né? Então pause o vídeo aí, dá uma olhada que o gpswd-a espaço Tamires espaço g diretoria, aí adiciona então a Tamires aí no grupo diretoria e no grupo então de coordenadores. Ela vai ter o acesso total então aí à nossa estrutura. Beleza, então a partir daqui então a gente já conseguiu fazer toda a estrutura, né? Demos as permissões, adicionamos os usuários, colocamos então as permissões. Então a gente está na metade aqui do vídeo mais ou menos. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar então agora aqui e dar um chon Tamires no G Império. Na verdade, esse comando aí, o chon, vai mudar a permissão dela, né? Ela vai então agora fazer parte então como usuária proprietária, né? Então você entra aí no Império ou no desktop, né? E você consegue visualizar então que Tamires faz parte então do usuário proprietário. É só dar um chon Tamires no Império, na estrutura Império. Você pode fazer isso no desktop ou dentro então do diretório Império, né? Na verdade não, na verdade se você fazer, na verdade pode sim, você pode fazer o chon então para Tamires dentro de Império e dentro de desktop, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com os usuários, né? O Matheus e o Mariano, né? A gente vai dar um chon então em cada setor aí que eles vão ser responsáveis, né? A Tamires também ela vai fazer parte de coordenadores, então tem que dar um chon espaço Tamires no coordenadores e no diretoria. Então dentro de Império, agora sim, dentro de Império você tem que fazer então aí esse comando para pegar como usuário proprietário da estrutura, né? No caso que a gente fez aí o chon para a estrutura principal, que é Império, aí você pode fazer então ele no desktop, né? Então agora vocês podem ver que
A Tamires faz parte aí como usuária proprietária desses dois setores também, além da estrutura principal. Agora eu vou dar uma olhada aqui no Matheus e no Mariano, né? Os dois, então, vou ter que entrar então em CD coordenadores e CD diretoria para a gente dar a mesma permissão então de usuário proprietário desses grupos. Pode ver que está como root ainda aqui no desenvolvimento e no marketing, né? Está ainda como root. A gente vai alterar então, né? A gente vai fazer então o Mariano aí ser então o chefe aí desse setor. Então a gente vai adicionar ele como usuário proprietário, né? Então vocês podem dar um chon e trocar aí, tá vendo que aqui tá como root e tá como root, né? Então para a gente restringir alguns acessos, a gente vai adicionar eles dois aí como usuário proprietário para ter controle total desses dois setores, né? Sendo que vai ser uma hierarquia. A Tamires ela vai ter então acesso total e os dois, cada um vai ter acesso ao seu setor, vai poder fazer as modificações no seu setor, né? Não na estrutura inteira. Então, você dá um chon espaço aí, então vamos no Mariano, né? No Mariano, espaço então desenvolvimento e faça isso para o marketing também. Então pode fazer então a mesma coisa, dá um setinha para cima que os comandos já ficam gravados aí. Então se você der um ls-lah, você vai ver então que o Mariano agora faz parte do G coordenadores como usuário proprietário desse grupo aí, e os dois setores que ele toma conta é o desenvolvimento e o marketing, né? E a Tamires faz parte dos três setores, só que ela como se fosse tem acesso total na empresa, né? Então é isso. Agora vamos fazer a mesma coisa então pro Matheus. Vamos entrar no CD diretoria, né? Aí você pode dar um ls, então pode ir direto aí. Vai ver que tem as duas pastas lá de manutenção e produção. Pode dar um ch1 direto então e dar então essa permissão para ele ser usuário desse grupo, né, do manutenção e do produção. Pode dar um ch1 espaço Matheus espaço produção, beleza. Você dá um ls-lah, vocês vão verificar aí, então que foi alterado também. Beleza, então agora a gente já está aí já com quase tudo pronto. Foi dado todas as permissões e criado todos os grupos e todos os usuários aí para a gente poder então mostrar na prática como funciona essa estrutura inteira aí dentro do Linux, né? É importante, então a gente vai mostrar para vocês. Então eu vou dar aqui um cd barra e agora vamos testar, né? Se você der um sudo su, pode dar então qualquer um dos três, né? Vamos dar um sudo su Matheus. Então a gente está aqui no Matheus. Pode entrar então na estrutura cd espaço barra home barra mint barra desktop. Aí você vai tentar entrar então aí no setor, né? Dá um ls, tenta entrar em império, cd espaço império, beleza, entrou. Pode dar um ls-lah e aí você vai ver então uma estrutura aí que tem, né, as permissões, dá pra gente verificar. Agora tenta acessar então o seu setor aí, né? Se dá um cd espaço coordenadores, pode ver que então foi negado, né? Ele não tem o acesso então aí do coordenador, só do diretoria. Então se der um ls aí, vocês vão ver que tem até um arquivo que eu já criei chamado arq2 e os dois outros setores, né? Se eu quiser criar então aqui dentro um outro setor, eu posso, tá vendo? Então dentro do diretoria aqui eu posso, então eu tenho algumas permissões a mais então dentro desse setor. Se eu quiser apagar também eu consigo com rm-rf, né?
o RH que eu criei. Então aqui dentro eu posso então manipular de uma forma que eu posso alterar então e fazer várias modificações aí dentro dessa estrutura, né? O que não é possível então se sair fora dessa estrutura. Então se eu tentar entrar eu apaguei aqui então produção, eu consegui apagar a pasta, né, de produção, beleza. Posso criar novamente. Então agora a gente vai ter, e a gente pode fazer mais alguns testes então com o Matheus aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode verificar então, vamos dar uma ls para a gente verificar aqui os diretórios e os arquivos criados, né? A gente pode tentar então mover ou então criar arquivos ou mover para outro setor, né? Seria interessante a gente ver se consegue mover para outro setor. Tá vendo que eu acesso produção, eu posso criar um arquivo então dentro aí que não tem problema. Tenho bastante facilidade porque eu estou na pasta em que eu tenho acesso aí, né? Se você der um cat espaço arq1, você cria um arquivo e ainda você pode digitar esse arquivo de texto, né? Então, se você der um Ctrl D fecha aí, você cria uma frase. Agora o cat espaço arq1 ele vai listar aí para você o conteúdo desse arquivo que você criou, né? Agora vamos ver se a gente consegue mover esse arquivo para outro local, né? Vamos ver se essa permissão a gente tem então. Se eu dar então aí um mv, né, que é o comando de mover, espaço arq1 espaço barra home barra mind desktop, né? Posso dar um desktop barra, aí tá vendo? Pro desktop, no caso, eu não posso mover, tá vendo? O arquivo que eu tentei então mover, eu não posso. O arquivo que está aqui dentro, eu não consigo mover ele, né, para outro local. Agora vamos ver se a gente consegue mover aqui para dentro da estrutura império o diretoria. Vamos ver se a gente consegue mover ele, né? Aí coloca aí então o caminho completo, né? Vamos ver se a gente consegue mover então para manutenção. Olá, ok, aparentemente moveu, né? Moveu o arquivo de um local para o outro, né? Se você acessar e dar um cd dois pontos e um cd manutenção, vocês vão ver então. Deixa eu dar uma ls aqui para a gente ver se o arquivo foi parar aqui dentro, né? Então é só vocês verificar se o arquivo está contido aí então dentro, né, da nossa estrutura manutenção, né? Vamos dar então aqui a gente pode fazer aí, pode voltar na verdade, né? Eu vou voltar aqui que eu acho que eu dei uma listagem aqui e não apareceu o arquivo, né? O arquivo não está aqui, né? O arquivo moveu para outro local, então se perdeu aí, né? Eu não consegui mover ele. Ele deu um erro aqui, né? Na verdade. Ah, tá. É porque na verdade eu estava em produção, né? E acabei não olhando aí. Eu estava em produção. Aí não, agora tá certo, né? Eu dei um cd manutenção e não estava entrando, né? Na verdade, agora deu certo. Então, o arquivo foi parar então aonde? Manutenção. Então, agora se eu tentar mover para coordenadores ou para outro diretório, tá vendo que não é permitido, ó. Acesso negado, né? Então, tá vendo que de uma forma assim, ele não consegue então sair de dentro da estrutura que a gente criou, né? Aí pode dar um cd manutenção, dá um exit. Agora vamos testar com os outros usuários, né? Vamos acabar testando também com os outros para ver se funciona realmente, né? Vamos testar aqui com o Tamires, dá então para sair vocês dão um Ctrl D aí e dá um exit. Aí você entra dá um sudo Tamires, entra então na parte da nossa estrutura.
Dá um cd império e vamos criar aqui um arquivo então no desktop. Ah lá, com Tamires. Mesmo assim, mesmo ela, a gente não consegue criar um arquivo, tá vendo? Só dentro mesmo da estrutura que a gente deu as permissões, né? Ela então tem acesso às duas pastas aí, né? As duas estruturas, né? Vamos ver se a gente consegue criar. Conseguimos então criar um arquivo comum. Vamos ver se a gente consegue mover esse arquivo para um dos dois diretórios aí. Se você der então um mv espaço arquivo 1 que é um arquivo de texto comum, né? Barra home barra mynt desktop império e barra coordenadores ou diretoria, tanto faz. Vamos mover para diretoria. Beleza, vamos mover o arquivo então para a estrutura de diretoria e produção. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver, aparentemente deu algum erro aqui. Deixa eu ver, eu acho que vamos só dar uma olhadinha. O arquivo então deu um erro aqui, peraí, deixa eu ver. Deixa eu dar um ls pra gente ver, deu um ls, agora mv, né? Vamos dar só uma olhadinha aqui no... vamos mover o arquivo, né, de texto comum, home, mynt, desktop, império. Tá dizendo que eu não posso mover o diretório, né? Dá uma ls de novo pra gente verificar se o arquivo tá aí e não tá querendo mover. Na verdade não tá querendo mover mesmo o arquivo. Vamos ver aqui, agora foi, ó, moveu então. Moveu o arquivo para diretoria. Eu tava então errando na barra final ali, tava colocando a barra final e não tava movendo, né, o arquivo. Na verdade não, pessoal, é que eu tava tentando mover para o diretório que eu estou, né? Então, por isso que não ia mesmo, entendeu? Não tava indo mesmo, porque eu tava já no diretório e tava querendo mover o arquivo pro mesmo diretório. Então, beleza, a gente viu que funciona, a gente consegue mover. Agora vamos dar aqui, vamos tentar mover para outra parte aí, então, vamos ver aqui. Então se dá então um mv espaço arquivo, um espaço home, mynt, desktop, império e coloca aí, então pode colocar coordenadores, beleza. Do diretoria você conseguiu mover então para coordenadores, né? Aí vou mover o arq2 também para outra pasta dentro de coordenadores, lá para dentro de um dos dois outras estruturas, né? O marketing, vamos tentar mover então para o marketing, né? A gente vê se ela tem as permissão total mesmo. Dá uma ls, beleza. Foi movido, então aparentemente Tamires tem aí então a condição, né, de comandar toda a estrutura, né? Vamos dar um cd coordenadores, vamos dar uma verificada se está lá o arquivo que a gente criou. Dá uma ls e aí tá, o arquivo então está dentro aí da estrutura, né? Então, para vocês verem que realmente funciona, né? Vocês podem apagar o arquivo aí, então. Aí se dá um yes, né? Porque está pedindo permissão. Ela tem a permissão então de um arquivo protegido, ela apagar esse arquivo, né? Então a gente conseguiu manipular aí os dois usuários. Vamos ver se a gente faz um pouquinho então com o usuário aqui, no Mariano, né? Vamos dar uma olhadinha também. Dá um sudo Mariano cd barra home barra mynt barra desktop, né? Esse é o caminho que a gente fala, o caminho absoluto aí para acessar então, né?
desktop barra império, né? Então o Mariano a gente acessou aí e vamos só fazer um teste rápido com ele para ver se ele acessa então o setor dele e o outro setor, né? Tá vendo? Ele não consegue acessar o diretoria, então provavelmente aí ele só acessa os coordenadores. E aí nos coordenadores ele tem as mesmas permissões que a gente deu aí para o Mariano, né? Aqui acabou não criando um arquivo, né? Touch arc1. Ele não criou um arquivo. Vamos dar uma olhadinha por que ele não criou esse arquivo, né? Vamos dar uma LS. Ah não, ele criou sim, né? Que ele deu acesso negado, mas acabou criando aqui o arquivo, né? Ou já tinha um arquivo e por isso que deu ia dar duplicidade aí nesse arquivo, né? Beleza, o arc2 ele criou, já tinha o arquivo mesmo, então por isso que não tinha dado para criar novamente um arquivo com o mesmo nome, né? Se você der um mv espaço arc2 espaço barra home barra mais barra desktop, aí entra na estrutura império, né? Não, no desktop então, na verdade, no desktop ele não consegue, né? Só consegue dentro da estrutura. Vamos ver se ele consegue na estrutura império. Também não consegue na estrutura império. Ele só consegue então no seu setor. Então, para vocês verem como realmente aí é impressionante o que pode ser feito aí no Linux, né? Bom, tá ótimo aqui já ele dá aqui então diretoria, agora coordenadores, né? Ele acessa. Normalmente ele vai ter o acesso aí. Você viu que ele bloqueou 3 acessos aí, mas no setor responsável dele, então ele consegue acessar, né? O usuário consegue acessar. Então, aparentemente aí foi todos os comandos que a gente utilizou. Só dar um cd market para a gente verificar, então, né? Que o arquivo está lá, só apagar o arquivo. Vamos ver se ele tem autorização para apagar também arquivo. Apagou normal, no setor dele não tem problema, ele tem o acesso total. E pessoal, é isso daí. Foi todos os comandos que eu aprendi aí nessa estrutura, num curso que eu estou fazendo aí de GTI, e resolvi passar para vocês então um pouco do conhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, um abraço, obrigado aí por assistir o vídeo, né? Eu vou postar então para vocês aí. E aguardo vocês, em breve aí eu vou estar postando mais coisas que eu for aprendendo no curso, eu posto para vocês então, para a gente poder então aprender cada vez mais. Muito obrigado